Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de mais nada, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Santos Futebol Clube. O conteúdo de agora nós vamos falar sobre Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira que informou em um podcast que, se for chamado, ele teria interesse em se tornar o homem forte do Santos Futebol Clube. Diante desse momento de crise, de dificuldades, é um nome que vem sendo bem visto pelos torcedores santistas. A gente sabe que as passagens do Ricardo Oliveira pelo Santos sempre foram de sucesso. É um jogador que sempre foi um líder dentro e fora de campo. É um jogador que sempre foi um exemplo para os jogadores mais jovens. Todo mundo deve se lembrar da última passagem dele no Santos. Uma passagem vitoriosa, com muitos gols. E sempre era um líder dentro do time. É claro que ele não tem essa experiência como homem forte de futebol, ele tem estudado para isso. Há um tempo atrás ele foi à Vila Belmiro, inclusive ele disse que estava estudando para ser um dia o homem forte do futebol, e agora ele se oferece para caso o Santos necessite. É claro que nós tivemos uma passagem recente, por exemplo, do Edu Dracena, e é bem verdade que, apesar de ter sido criticado com algumas decisões, como por exemplo com a saída do técnico do Santos naquela época, ele foi muito criticado porque não se dava bem com o treinador santista. Mas anteriormente, se a gente se lembrar, o Santos, no ano passado, ele se salvou do rebaixamento graças ao Edu Dracena, que chegou e realmente fez um ótimo trabalho de vestiário. Depois, por muitas pressões, por não ter ainda muito conhecimento nesse aspecto, ele acabou pedindo a demissão, porque também não teve a liberdade por conta do Rueda querer ter todo o controle e o Rueda optar por funcionários do clube que sejam mais passivos, no sentido de dar o poder total ao Rueda e que ele tenha o controle absoluto. Isso já se mostrou não saudável para o Santos Futebol Clube, e agora o nome de Ricardo Oliveira vem sendo ventilado. A pressão aumenta a cada dia com o Falcão, que parece não está vivenciando a realidade do Peixe, além de situações, de um período que ele pediu aí de uma semana de folga, o Santos passando numa semana importantíssima já de abertura de janela para contratação, o Santos que não trouxe mais nenhum reforço por enquanto, então realmente sofre uma pressão muito grande, e já é comentado nos bastidores, como nós já falamos em alguns vídeos anteriores, que uma derrota agora no jogo contra o Botafogo pode culminar com a demissão tanto do Paulo Turra quanto com a demissão do Falcão. E aí, se o Falcão for realmente demitido, o Rueda vai ter que correr contra o tempo para trazer um profissional que possa agregar, que possa fortalecer esse ambiente de vestiário, que ele está muito difícil realmente, haja vista todas as notícias que têm saído diariamente dos bastidores do Peixe, e realmente é uma situação muito complicada. Na minha opinião, eu acredito que o Ricardo Oliveira, apesar de não ter uma experiência ainda, é algo muito recente para ele nessa nova carreira, mas é um jogador que é um ex-jogador, um profissional que agrega muito no vestiário, que é vencedor, tem uma história no Santos. É muito importante o Santos ter essa identidade com jogadores que fizeram parte da história, sendo que nessa gestão Rueda, todos aqueles que são ídolos do Santos, muitos deles já não fazem mais parte do convívio santista. E isso é algo que
todo mundo percebe que faz falta você ter um jogador vencedor, um jogador que tem identidade, um ex-jogador, né, que tem identidade com o clube, que tem identidade com a instituição Santos Futebol Clube, que pode realmente agregar. Para o Falcão, se o Santos, né, posteriormente cair, ele vai entregar o chapéu e vida que segue. Mas para pessoas que vivenciaram, né, que foram ex-jogadores, que têm uma história com o Santos, é totalmente diferente. Né? Eles vão se dedicar ao máximo. Então eu acredito que a possível chegada do Ricardo Oliveira seria muito benéfica, pelo menos num primeiro momento. Eu não sei dizer se essa falta de experiência do Ricardo Oliveira poderia ser algo a atrapalhar no decorrer do trabalho. A gente também sabe da questão desse autoritarismo, dessa tentativa de controle do Rueda total, né, tirando muitas vezes a liberdade dos profissionais de agirem. Mas ainda assim, numa situação dessa de dificuldade, pelo menos, né, que seja, né, se não for algo longo, mas que pelo menos seja até o final do ano, né, para que o Santos possa se livrar da zona da degola, eu acredito que é muito importante o Ricardo Oliveira, porque com certeza melhor do que o Falcão, a gente pode ter certeza que vai ter. Além que ele tem muito contato ali, né, com jogadores, com ex-jogadores, com jogadores hoje também, isso pode agregar numa possível vinda de alguma contratação. É claro que para essa janela vai ficar difícil, até porque isso faltam poucos dias, né, para se encerrar, e aí a gente tem que rezar e torcer para que o Falcão junto com o Rueda possam tomar aí decisões e trazer ainda jogadores para o nosso peixe. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham dessa possibilidade do Ricardo Oliveira no Santos como homem forte do futebol? Comentem, deixem seus comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.